Hoje você vai aprender mais do que uma palavra aqui na nossa série Raiz e no final desse vídeo você vai entender por quê. A começar por Ben, que significa filho em hebraico, essa palavra é formada pelas letras Bet e Nun e ela vem da raiz da palavra Baná, que significa construir, fazer, reparar, continuar. A pictografia era o tipo de escrita das linguagens antigas, que eram chamadas como proto-semíticas ou câmito-semíticas, e do qual o hebraico pertence. Ela usa de desenhos que nem sempre são feitos com a mesma representação, mas que possuem o mesmo significado para cada letra. A letra Bet era representada por uma tenda nômade, dando significado à letra a casa, família, enquanto que a letra Nun era desenhada por uma semente, como se ela estivesse germinando. E essa letra, então, essa representação significa semente, herdeiro ou continuar. Então, filho literalmente é o construtor da família, aquele que continua a família. Está no filho a capacidade de construir o nome da família. Av significa pai em hebraico e é formado pelas letras Aleph, que na escrita pictográfica era representado pela cabeça de um boi. O boi ele representa o poder, a força que esse animal exerce no seu trabalho. Então é esse o significado dessa letra Aleph, poder, força. E a letra Bet, que aqui tem som de V, então é o Bet. E que nós já vimos que significa tenda, casa, família. Então, Av literalmente significa a força da casa. Em significa mãe no hebraico antigo, no hebraico que nós vemos nas escrituras, e ele é formado pelas letras Aleph e Mem. Aleph nós já vimos que na escrita pictográfica era a cabeça de boi representando força, e a letra Mem era um desenho de uma onda, então representando a água. Literalmente, Em significa água forte. Naquele tempo, a pele de um animal era fervida na água e dela saiu uma substância muito aderente que era colante e que nós chamamos de cola, mas que naquela época era chamada de água forte. Portanto, mãe é a água forte da família, é aquela que une a família. Uma das palavras usadas no antigo hebraico para representar família é Bet-Av, que significa casa do pai e representava as 3 gerações, o pai, os filhos casados e os netos. Toda a genealogia representada nas escrituras traz a linhagem paterna, exceto alguns casos como o de Ruth e Tamar, que eram mulheres estrangeiras e que foram colocadas na descrição da genealogia que trouxe a descendência de Davi. Mas aqui há, se você prestar atenção, uma mensagem, pois são mulheres estrangeiras que uniram os estrangeiros ao povo de Israel, apontando para a promessa do Eterno de trazer a sua salvação para toda a humanidade, unindo o seu povo e sendo luz para os gentios. Muitas vezes você vai ver que determinados homens têm a sua linhagem patriarcal descrita e aparecem como filhos de. Não necessariamente eles são filhos do homem que está colocado ali, mas significa que ele faz parte da geração daquele homem que foi considerado de alguma forma importante para a sucessão, por exemplo, do trono do reino de Judá. Todos os filhos de Davi, que são descritos como reis ocupando o trono, eles aparecem com essa expressão exatamente porque eles pertencem à geração de Davi e ocuparam o trono. Inclusive Jesus, ele é considerado filho de Davi, pois Deus havia prometido para Davi que o seu trono seria eterno. Todas as palavras você percebe aqui
que elas trazem um sinal, né? Não só identificam um substantivo, uma pessoa, uma característica, um nome. Elas não dão nomes a objetos apenas, mas elas trazem revelações, pois a casa do Pai é onde o pai exerce o seu sacerdócio, né, e cuida para que todos os filhos e a esposa não só estejam debaixo de sua proteção, mas também sejam ensinados de acordo com a Escritura para que aquilo que é o propósito do Senhor se cumpra na vida deles. A mãe, ela une a família e sem a mãe não há estrutura e, aliás, não há nem a vida. Os filhos dão continuidade ao trabalho que se iniciou com seu pai e isso é passado de geração em geração. Então, uma família, ela não perde o seu legado se o pai, os filhos se mantêm debaixo do propósito e debaixo do legado que foi deixado para se manter o nome da família. E nós vemos isso tudo sendo importante porque Jesus, ele era descendente de um homem, e a promessa da vinda do Messias já tinha sido dada desde o princípio para todos aqueles que andavam com o Senhor. Foi deixado registrado através das leis mosaicas, das profecias que os profetas escreveram e de salmos. Então, a raiz de Davi, o tronco de Jessé, que é Jesus, ele vem de uma geração da qual toda a descrição da sua genealogia está desde Gênesis. Então aqui você nota que nenhuma genealogia colocada nas escrituras ela é em vão. Embora às vezes seja cansativo para você ler, elas têm um significado que aponta para um Messias no futuro. Então preste atenção nas genealogias que você vai encontrar segredos muito legais escondidos lá. E é isso aí, a gente fica por aqui e boa semana para você!